Em 2001, simplesmente foi lançado um dos jogos que seria mais marcante na história do Nintendo 64, Conker's A Bad Fur Day. Um jogo que talvez você nunca tenha jogado, mas com certeza você já ouviu falar, principalmente por causa do boss, que é feito de bosta. Eu não sei por que as pessoas gostam tanto desse boss, mas de fato, ele é bem marcante, ele é um boss feito de merda. Mas além disso, uma das coisas que mais marcou esse jogo é que ele tinha sido lançado pro Nintendo 64, em uma época onde a maioria dos jogos eram como Mario 64, Banjo-Kazooie, e foi aí que chegou Conker's, um jogo extremamente violento, cheio de palavrões, piadas adultas, referência a filmes dos anos 80 e um monte de referências que simplesmente uma criança não ia entender. Era um jogo adulto, lançado pro Nintendo 64, o que simplesmente deixou muita gente curiosa na época de, mano, o que será que tem nesse jogo que eu não posso jogar? Por que esse tal de Conker's é um jogo feito pra adultos? E aí, muita gente ficou curiosa pra dar uma olhada, e eu inclusive, e é por isso que hoje eu tô aqui pra dar uma olhada em Conker's, pelo menos uns bons 23 anos depois do lançamento dele. E a dúvida fica, será que ele envelheceu bem? Vamos ver. Inclusive a intro desse vídeo foi bem mais rapidinha porque falta literalmente 1 hora pra eu postar esse vídeo, eu tô muito atrasado. Então antes de ir pro vídeo, eu só agradecer ao maior patrocinador aqui do canal. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou R$119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado ao Noni e me desculpa por atrasar esse vídeo e agora sim, pode começar com o vídeo. Mas agora sim, iniciando o jogo, a gente já tem simplesmente uma das cenas mais icônicas de Conker's referenciando Laranja Mecânica. E que assim, considerando que Laranja Mecânica não é lá o filme mais leve do mundo, eu acho que essa introdução já é pra mostrar bem do que Conker's vai se tratar. Ah, inclusive eu não podia ignorar a trilha sonora dessa cena também, que parece que pegaram o próprio Mozart pra compor essa introdução, que puta merda. Mas enfim, voltando pro jogo, essa introdução serve pro Conker's contar o que tá acontecendo e como ele se tornou o rei, dizendo que tudo começou com apenas um dia ruim. Essa piada não faz muito sentido em português, porque Bad Fur deve ser tipo um dia ruim. Foda-se. Conker's então começa a contar sobre o dia dele e nisso a gente vê a Betty, a namorada do Conker's, dançando na casa dela. Betty essa que você deve ter percebido que tá um pouquinho avantajada, se eu posso dizer assim. Provavelmente porque a galera da Harry pensou que ela não ia vender do jeito que ela tava antes, já que ela era basicamente um Conker's 2, assim como dá pra ver nessa gameplay super foda que eu encontrei em 144p e que porra, que qualidade foda. Enfim, a gente então vê o Conker's ligando pra Betty e falando que ele vai se atrasar hoje porque ele tá bebendo com alguns amigos que vão ir pra guerra lutar amanhã. A gente então vê que a Betty acabou não atendendo o telefone porque ela tava dançando e com isso o Conker's ficou livre pra ficar bebaço durante a noite. Até o momento que ele finalmente percebe que já tá ruim demais e precisa ir pra casa. Ah, inclusive o nome do bar que o Conker's tá é EDP na Pinta, eu achei que eu precisava contar isso pra você. E nisso, de tão bêbado que o Conker's tá, ele acaba nem conseguindo encontrar o caminho de volta pra casa e resolve ir pra qualquer canto mesmo. Só que é aí que a gente vê um outro lado da história indo até o castelo do Rei Pantera, aonde o grande Rei Pantera se delicia com seu leitinho. Leitinho. Só que a gente então descobre que a mesa do Rei Pantera só tem 3 pernas e isso faz com que o seu leite todo caia no chão, deixando assim o Rei Pantera extremamente irado e iniciando nossa história. E algo importante e que eu sei que vai passar despercebido por muita gente é que Conker's é um dos poucos jogos do 64 que conseguiu ter dublagem e cutscenes animadas. I don't feel so good. I don't feel so good. E enquanto outros jogos, como o Zelda Ocarina of Time e o Mario 64, tinham só alguns textinhos pra você ler. E um dos motivos disso é que o Conker saiu em 2001, sendo um dos últimos jogos a serem lançado pro 64. Então a galera já sabia usar o potencial máximo do 64 naquele momento. Mais ou menos igual foi com Shadow of the Colossus, que também saiu no final da vida do PS2 e também fazia aquele console fritar pra renderizar os gráficos. O 64 inclusive até tinha algumas ferramentas, como o Expansion Pack, que dava mais memória pra ele, ou o finado 64DD, que é dar ainda mais força pro 64.
4, mas o Conkers nem precisou usar essas ferramentas, porque eles sabiam trabalhar justamente com o que eles tinham ali, fazendo assim um dos jogos mais completos da época. Porque até vale a pena lembrar que o Zelda Majora's Mask precisava do Expansion Pack pra rodar, e mesmo assim ele não conseguiu ter dublagem, enquanto o Conkers só no pelo foi lá e meteu dublagem no jogo inteiro, o que claramente significa que Conkers é melhor do que toda a saga Zelda. Mas enfim, de volta ao jogo, a gente vê então o Conkers acordando com uma puta ressaca do que aconteceu na noite anterior, e um detalhe muito foda é que a gameplay nessa hora fica toda lenta, como se você tivesse realmente de ressaca e você nem consegue bater, e até a musiquinha da fase dá a entender que você realmente bebeu demais na noite anterior. Nessa área então a gente acaba encontrando com o Birdie, que é um espantalho. Falando com ele, ele ensina a gente a usar alguns botões que ficam espalhados pelo mapa que deixam o Conkers fazer alguma ação, onde nesse caso o botão faz a gente puxar uma garrafa de álcool que o Birdie ainda vai lá e rouba da gente, filha da puta. Mas seguindo logo à frente a gente consegue usar um botão desse que deixa o Conkers tomar uma aspirina e conseguir se recuperar dessa ressaca. Inclusive nessa hora o Conkers revela que ele é praticamente o Deadpool dos games, porque ele simplesmente vira pra câmera e fala que se a gente quiser pular os diálogos a gente pode apertar o botão L. Além de que, de acordo com ele, esses botões no mapa são botões sensíveis a contexto, que basicamente é pra quebrar a quarta parede, porque esse jogo adora piadinha assim. Inclusive, antes que eu me esqueça, eu tinha preparado uma tier list de todos os personagens do jogo, aí eu percebi que tem personagem pra caralho, significa que é melhor a gente deixar só os principais, começando com o Bird, o espantalho desgraçado que rouba nosso álcool, que eu acho que dá pra deixar num brabo, ele é engraçadinho, faz umas boas piadas aqui e ali. Mas enfim, a gente avança por essa área, desbloqueando a habilidade de voar usando o rabo, e subindo até a parte de cima dessa área, a gente acaba encontrando com uma gárgula de pedra que fala que o Conkers não pode avançar. O jogo então aproveita pra mostrar como usa algumas alavancas que estão espalhadas pelo cenário e abre uma portinha pra gente, aonde o Conkers ganha uma nova habilidade de usar uma frigideira pra bater nas coisas. Inclusive, isso tem um contexto genial, onde ele simplesmente esqueceu que ele podia fazer isso, daí quando ele lembra, a gente desbloqueia a habilidade. E agora, tendo pego a frigideira, a gente pode voltar pra falar com a gárgula. Então o Conkers dá uma panelada em cima da gárgula, só que como ela é gigantesca, ela acaba nem sentindo, só que quando ela vai rir do Conkers, ela acaba tropeçando, e com isso o caminho tá livre. Ou mais ou menos, porque caiu uma pedra gigantesca na porra do caminho, mas felizmente o Conkers tinha uma dinamite que consegue abrir o caminho pra gente passar. Avançando pela próxima área, a gente tem simplesmente uma das músicas mais icônicas de Conkers e que você com certeza já ouviu em algum vídeo aleatório do YouTube. E que, mais uma vez, não tem o que falar, mano. A trilha sonora de Conkers é simplesmente impecável. Enfim, nessa área do mapa a gente também encontra com uma rainha abelha que pede ajuda pro Conkers, dizendo que a colmeia dela foi levada. De curiosidade muito foda é que na cutscene inicial, quando o Conkers tá chapado ainda, a gente consegue ver as vespas levando a colmeia da rainha abelha. Ela então fala pra gente seguir as placas pra conseguir encontrar onde a colmeia dela tá. E sendo um puta de um teimoso, eu simplesmente resolvi ir pro outro lado, o que me fez conhecer alguns bichos vermelhos que falaram que iam matar o Conkers, o que me deixou com um pouquinho de medo, confesso, e fez com que eu acabasse voltando pro lado certo. Agora, sim, indo pro caminho certo, eu consegui encontrar colmeia e fugir correndo das vespas que estavam atrás de mim. E aí, conseguindo chegar até a rainha abelha, a gente entrega a colmeia pra ela e ela simplesmente entra dentro da colmeia, saca 2 torretas e explode as vespas que estavam ali. Que assim, eu não sei você, mas se isso aqui não é feito suficiente pra deixar ela pelo menos no brabo, eu não sei onde você colocaria ela na tier list. Inclusive, pra quem se perguntar, ela tá feia desse jeito porque essa print veio do Live Reloaded, que é o remake que saiu de Conkers pra Xbox. E confesso que esse jogo é bem bonito até hoje visualmente falando, mas os personagens são bem estranhos e eu ainda prefiro a versão do 64. Enfim, pelo Conkers ter ajudado a recuperar a colmeia, a rainha abelha resolve dar um pouco de dinheiro pra ele como recompensa. E sim, o dinheiro de Conkers é vivo. E sim, ele é um dos melhores personagens do jogo e vai sim pro topo da tier list. Conkers então fica taradão no dinheiro que ele acabou de ganhar. Voltando até aquela área dos bichos vermelhos, eu acabei encontrando de novo com aquele espantalho do começo do jogo. E ele fala então que pode vender pra gente o tutorial do jogo, só que isso ia custar $10. E com isso o Conkers é obrigado a se despedir do dinheirinho dele, pelo menos ele consegue o tutorial. E a parte mais foda é que quando o espantalho tá indo embora, o dinheiro fala que ele tá com cheiro de bunda e simplesmente resolve ir embora pra voltar com o Conkers. O tutorial do jogo então ensina que a gente pode mirar em alguns lugares do mapa usando alguma arma do Conkers. E com isso a gente pode usar um estilingue pra acertar aqueles bichos vermelhos que falaram que iam matar o Conkers pra poder avançar por essa área. Inclusive, mais pra frente eu vou chegar a comentar mais sobre isso, mas puta que pariu, os controles de mira desse jogo são uma merda. Enfim, a gente então consegue avançar por essa área onde estavam os besouros. E nesse momento a gente chega em uma bifurcação onde o Conkers fala que um dos lados tá fedendo a merda. E por causa disso o Conkers fala que é pra gente ir pro outro lado. E dito isso, eu obviamente fui no lugar que tava fedendo a merda. Inclusive o Conkers até bota uma mascarinha de gás chegando lá, porque realmente tá fedendo a merda o lugar. Só que como o lugar tava fechado, a gente meio que é obrigado a ir até o caminho onde o Conkers queria ir desde o começo. E chegando nessa área, ela vai servir basicamente como se fosse a primeira fase, entre algumas aspas, do jogo. Já que nessa área a gente vai ter várias mini-quests que a gente tem que fazer pra poder avançar o jogo. E acho que nada exemplifica melhor essa área do que simplesmente a primeira quest, onde você conversa com um bloco de ferro. Bloco esse que fala que tá sendo esmagado por uma bloco de ferro muito gorda.
E ele então fala que o Conqueror tinha que dar um jeito de matar o rato que tava assustando a mulher dele. E pra fazer isso, então, a gente tem que ir simplesmente até uma fazenda de queijos pra pegar alguns queijos selvagens pra entregar pra aquele rato. E aí, repetindo isso algumas vezes, o rato simplesmente explode e a bloco que tava em cima do cara simplesmente desce. Assim, eu não sei muito bem o que achar. O rato que explode pode ficar no ok. Eu não sei. E aí, como forma de agradecimento, ele fala pra gente ir até o celeiro, porque poderia ter alguma coisa que interessa a gente lá dentro. Só que chegando lá, a gente só consegue encontrar uns fenos saltitantes. Fenos esses que aparentemente odeiam esquilos, porque eles simplesmente trancam o Conqueror pra matar ele lá dentro. E dentro do celeiro a gente também conhece mais alguns personagens que são uma lata de tinta, um pincel e o Frank. E a gente tem simplesmente uma das melhores cenas do Conqueror, simplesmente com a lata de tinta e o pincel falando que o Frank era obrigado a ir lá chutar a bunda do Conqueror. E com isso o Frank vai começar a seguir o Conqueror pelo mapa e a gente consegue usar ele pra pegar aqueles fenos que estavam atrapalhando a gente. O Frank então acaba indo embora porque ele percebeu que não consegue chutar a nossa bunda. E nisso o pincel com a lata de tinta fica falando que o Frank é um imbecil de merda com os máximos de palavrões possíveis, falando que era melhor ele se matar logo. E os dois passam 3 minutos falando que o Frank tinha que se matar. O pior é que o Frank realmente faz isso. Aí ele lembra que ele não tem pescoço, então ele só se amarrou e ficou preso ali em cima. E aí, de volta como o Conqueror, a gente não tem nada que possa fazer pra ajudar o Frank nessa hora, só uma alavanca que tem no celeiro que a gente consegue puxar e derrubar um abelhão que tava preso em algum canto. A gente então consegue sair do celeiro e ir falar com aquele abelhão que a gente derrubou. E falando com ele, a gente descobre então que ele é o ex-esposo daquela abelha que a gente ajudou mais cedo a pegar a colmeia. Só que ele acabou sendo largado porque ele tava de olho em uma girassol, que de acordo com ele tinha peitos enormes. E com isso, o Conqueror finalmente se interessa pra tentar ajudar ele. E falando com a flor, a gente descobre que a gente tem que dar algum jeito de polinizar ela. E com isso, a missão que a gente tem é encontrar algumas mini abelhinhas que tem espalhadas pelo mapa e levar até a girassol pra ela poder ficar polinizada. Não é difícil encontrar as abelhas, é só ficar caçando pelo mapa que você acha de boa. Só que um ponto que eu preciso citar é que isso aqui é um jogo de plataforma que se você cair de um lugar muito alto, o Conqueror simplesmente explode em 1 milhão de pedaços no chão. O que sejamos francos, jogo de plataforma com dano de queda não é lá das melhores ideias. Inclusive, morrendo nessa hora, eu acabei aparecendo dentro do purgatório, onde a gente vê simplesmente o Conqueror caído no chão e a sombra da morte... Ah, não, esquece. Enfim, a morte kawaii que aparece aí pra dar um oi pra gente conta que o Conqueror é essencialmente imortal porque esquilos nesse mundo podem ter quantas vidas eles imaginarem. Que é basicamente uma desculpinha pra explicar o game over e eu achei da hora que eles fizeram isso. Gostou sim. Obrigado, Virgil, por salvar o meu vídeo desse meme cringe que estava prestes a aparecer. Muito obrigado. Enfim, a morte basicamente libera o Conqueror e fala que a gente pode pegar mais vidas coletando algumas caudas espalhadas pelo mapa. E aí, com isso, a gente pode pegar essa cauda e voltar pro mundo normal, fazer mais uma tentativa de pegar aquelas abelhas. Inclusive, puta merda, os controles dessa parte do jogo, meu amigo, que legal. Fica a minha dica pra quem for tentar jogar esse jogo, mas os controles dele parecem muito você voltar pra jogar o Crash 1, onde tudo é muito mais duro, mais engessado. Então, se você tenta fazer uma gracinha, você acaba morrendo de um jeito ou de outro. Então, joga com calminha ali, mano. Vai bem devagarzinho e aproveita o game. Inclusive, talvez o meu jogo não seja assim dos mais originais, se é que você me entende. Talvez tenha alguma coisa a ver. Mas pra testar isso, eu resolvi jogar um pouquinho do Mario 64 e pelo que deu pra ver, não é o meu controle que tá zoado e sim os controles do Conqueror que são realmente um pouquinho mais duros. Mas enfim, conseguindo levar todas as abelhas até a flor, ela acaba desabrochando. O abelhão então aparece pra agradecer a gente por ter ajudado a girassol dele a desabrochar. E a gente então tem uma cena que eu prefiro não falar nada. Eu acho que só melhor mostrar isso aqui logo. Are you an insane? Chega, eu não vou te forçar a ver essa porra. Enfim, o abelhão então agradece a gente e a flor convida a gente pra quicar em cima dela. Eu não tô zoando. E a gente então fica quicando em cima dos peitos da flor. E ok, eu acho justo pra categoria de abundante na tier list, acho que ninguém vai reclamar. Inclusive, quem quiser ver a versão em HD. Logo depois disso, eu resolvi voltar pra explorar um pouquinho o mapa e acabei encontrando uma entrada que eu não tinha ido antes. Só acabei parando dentro do celeiro, onde a gente consegue ver o Frank amarrado. E a gente pode jogar algumas facas pra tentar tirar ele de lá de cima. Inclusive, um detalhe aqui que o jogo sabe que a mira dele é meio ruim, que você não ia acertar. Então você tenta várias vezes até uma hora que você tem uma cutscene de você acertando. E aí, com o Frank salvo, a gente pode descer lá embaixo pra falar com ele. E nisso, montado em cima do Frank, o Conqueror tem que lutar contra um monstro de palha que tinha ficado dentro do celeiro. Isso a gente dá um golpe nele e ele começa a pegar fogo do nada. E continuando batendo, a gente acaba descobrindo que esse monstro, na verdade, é um robô que tava preso no celeiro. E com isso, ele fica quicando, fazendo com que o chão do celeiro inteiro quebre e a gente caia pro andar de baixo. Na parte de baixo do mapa, o Conqueror acaba quebrando a perna dele e nisso ele precisa ficar em cima do Frank pra poder andar nesse lugar. E a gente vê, então, que aquele robô de palha ainda não tava derrotado e a gente tem uma batalha, então, com ele embaixo do celeiro. Ô Marcelo, me empreste R$100. O quê? Enfim, pra poder vencer ele nessa batalha, a gente tem que ficar em cima desses tonéis que a gente tem no meio do campo e esperar com que ele taque um míssil em cima do tonel. E quando ele vier
atacar, ele acaba sendo eletrocutado e a gente pode ir atrás dele, onde tem um botão de não aperte, e apertando o botão a gente acaba dando dano em cima dele. E repetindo isso algumas vezes, a gente consegue derrotar o boss, só que infelizmente a vitória acabou não vindo de graça, porque a gente vê que o Frank acabou se acidentando no meio do combate. O Conkers até tenta reconfortar o Frank nessa hora, mas como o Frank tava dividido em dois, ele sabe que já não tinha mais nenhuma chance dele sobreviver. Aí o Conkers cola ele com fita e ele fica bem. Dito isso, o Frank é brabo, foda-se, a gente faz uma boss battle com ele, ele é muito foda, vai pro brabo. Só que o Conkers então percebe que a sala onde ele tá começando a ficar inundada por causa daqueles tonéis que ele estourou. Além de que nessa sala também tinha alguns fios desencapados, então se encostasse na água, o Conkers simplesmente ia morrer e a gente tem que ir rápido nessa fase. E meu amigo, os controles de mira dessa fase são mais uma vez bem datadinhos, porque puta merda, como é difícil acertar os alvos aqui. Ah, inclusive eu preciso citar sobre esse fio que fica escondidinho, que eu demorei muito tempo pra tentar achar, e eu queria muito saber se alguém também ficou preso nesse fio. Mano, olha essa porra escondidinha. Nossa, se fuder. Felizmente, depois de um tempinho e errando muitas facas, eu finalmente consegui passar dessa parte. E saindo do celeiro, a gente já consegue encontrar mais um dinheirinho pra deixar guardado na nossa coleção. E nisso, então, a gente já sai pro lado de fora do celeiro pra pegar uma escada, aonde eu acabei simplesmente caindo. Que legal. Enfim, depois de dar mais uma puta volta pra voltar até o lugar onde eu tinha que estar, consegui pegar essa escada e chegar até o topo, aonde o Conker se transforma em uma bigorna pra apertar um botão que tava dentro da caixa d'água. Mais uma vez, tudo fazendo o máximo de sentido possível. E aí, apertando esse botão, a gente acaba liberando acesso a uma outra área do mapa. Eu tentei fazer uma descida mirabolante pra tentar escapar de ter que dar uma volta e acabei morrendo no chão e fui obrigado a refazer tudo de novo. E agora sim, descendo com muito mais calma, eu consigo passar essa área e pegar o dinheirinho que tava escondido na área que a gente acabou de abrir. Por fim, antes de ir embora dessa área, eu simplesmente voltei pra falar um pouco com a Flor e ficar quicando. E nisso, depois de uma sessãozinha até que meio demorada, porque eu não entendi o que eu tinha que fazer, eu finalmente consegui chegar e resgatar o dinheirinho que tava escondido atrás dela. Finalizando assim essa primeira área do mapa de Conkers. Isso eu aproveitei pra voltar pra aquela área que tava fedendo a merda, que a gente não conseguia ir antes. E com isso a gente volta até o castelo do rei, vendo que eles encontraram uma forma de substituir o pé da mesa do rei. De acordo com o professor, o cientista real era usando um esquilo, porque ele tem perfeitamente o tamanho de um pé de mesa. Fazendo assim com que o rei Pantera simplesmente ordene que os seus guardas tragam um esquilo pra ele. E aí de volta ao Conkers a gente descobre que esse lugar onde ele tá é basicamente uma fábrica de merda. Fábrica essa onde o atendente simplesmente fala que o Conkers tem que andar logo porque ele precisa fazer bosta o mais rápido possível e nisso o Conkers é obrigado a entrar na fábrica. Lá dentro o Conkers encontra com um boi e pergunta pra ele se ele sabe aonde tem merda por ali. Só que pelo Conkers ser um esquilo vermelho, o touro simplesmente não quer falar com ele porque ele odeia a cor vermelha. Porque eu vou falar que eu fiquei com um pouquinho de medo de quando ele disse isso, tanto que eu simplesmente saí da fábrica nessa hora. Felizmente, depois de um tempinho, eu voltei pra aquela área onde eu descobri que eu tinha que subir em cima da fábrica pra liberar um suco roxo. Suco esse que é a melhor forma de explicar é que ele é basicamente aquele vídeo da bebida que elimina 20 quilos de fezes. E com isso a gente acaba liberando um alvo no meio do mapa e a gente tem que ludibriar o touro pra fazer com que ele acerte esse alvo. Liberando assim uma vaquinha que fica por ali. E aí usando o touro que tá nesse mapa e subindo em cima dele, a gente consegue bater nessa vaquinha, que faz com que ela finalmente vá lá e beba aquele suco que a gente tinha despejado. Depois disso sim, a gente tem exatamente isso que você tá imaginando. A vaca simplesmente fica com diarreia e passa todo o resto da fase no meio do mapa, despejando seus fluidos anais. E depois disso, o sociopata do Conker simplesmente mata a vaca que tava no meio do mapa. E aí pra avançar o resto dessa fase, a gente ainda é obrigado a matar mais duas vaquinhas que aparecem no meio do caminho, tendo o mesmo destino trágico de serem explodidas e mortas. Dito isso, eu acho que a gente tem um bom momento pra falar que o Conkers é simplesmente um sociopata nesse jogo, caso você ainda não tenha percebido. Tanto que até por isso que ele tá no topo da tier list, justamente como o sociopata doentio e irado. Mas enfim, voltando pro jogo, o Conkers acaba fazendo com que o touro fique em cima de uma área que acaba quebrando e matando ele. E indo atrás dele, a gente vê que aquelas três vaquinhas simplesmente encheram toda a fábrica com toda a merda que o Conkers ia precisar. Que justamente por isso o Conkers fica preso dentro da fábrica, porque ele simplesmente não consegue nadar pra baixo. Isso até a gente achar mais um botãozinho onde o Conker simplesmente puxa uma pílula da confiança e agora confiante ele simplesmente vai lá e ganha a habilidade de nadar. E com isso, saindo da fábrica, o besouro fala que a gente gerou tanta merda que a gente pode pegar à vontade quando precisar. E a gente então consegue empurrar essa merda pra dentro de um rio, onde ela cai em cima da cabeça de um goblinzinho que não tava fazendo nada, coitado. E com isso, o Conkers consegue apertar um botão que acaba liberando uma outra área pra gente poder explorar no mapa. Nessa área então, o Conkers acaba encontrando com umas velhas peixe-gato bizarras. E elas então falam pro Conkers que elas têm um grande tesouro, só que ele acabou sendo guardado por um cão-peixe e que elas não conseguem passar por colocar a senha do cofre com aquele cão lá. Então o Conkers tinha que dar algum jeito de impedir ele e em troca elas iam dar 10% do tesouro pro Conkers. Nisso a gente então tem que nadar até dentro do bunker que o peixe-cão tá guardando. E dentro dessa caverna a gente acaba conhecendo uma engrenagem que tem grandes bolas. Ah, inclusive elas não são bolas, tá? O jogo me enganou. Na verdade, elas são os olhos da outra versão dele, porque ele é tipo o guarda-mal e o guarda-bom do Lego Movie. Mesmo que ninguém lembre de Lego Movie. Essa engrenagem, então, fala que a gente precisa de mais 3 engrenagens pra poder passar por essa área do mapa. E com isso, eles acabam abrindo uma plataforma pra gente poder subir em cima de uma área e...
puta merda, nessa área eu sofri e sofri pra caralho. E aqui é sério, eu não sei o que eu fiz de errado nessa parte, mas meu Deus, era insuportável subir em cima dessa porra. Ainda mais porque o Conker tava dando de queda, então você vai lá, escorrega no cipó e pá! Morreu, reinicie tudo. Inclusive eu queria muito mostrar essa cena onde eu subi em cima do pau e o jogo só me joga pra fora e me dá um dano de graça e foda-se, legal. Inclusive ainda tem os morcegos que te batem, te dão dano e ainda te derrubam e matam você no processo, cara, que legal. Mais uma vez vou dar meu benefício da dúvida pela minha versão não ser das mais originais. Pelo que eu vi, os controles de Conkers realmente não envelheceram bem e puta merda, eu odeio essa parte. Inclusive, desculpa o desabafo, mas o que aconteceu aqui, mano? O que eu errei? O que eu fiz de errado, cara? O que eu errei? O que eu errei? Enfim, elas foi muito tempo da minha vida tentando passar essa fase, tipo, muito mesmo, puta merda. Quando eu finalmente consegui chegar no topo da área, eu acabei seguindo um caminhozinho de corda, só que isso simplesmente me levou pra fora do lugar. E foi que teve a ideia de colocar essa corda bem na frente da saída, onde você sai, já vê a corda, vai nela e você vai embora do lugar. E depois disso eu tive que ir lá de novo, ficar subindo nas coisas bem demorado, bem legal, ai que divertido. E finalmente, depois de muito tempo, eu fui bem devagarzinho até pra não cair sem querer e consegui ativar a alavanca que tinha nesse lugar. E com isso, então, a gente consegue abrir uma porta que dá acesso até outra área do mapa. Onde, chegando nessa área, a gente consegue encontrar as engrenagens que a gente tava caçando antes. E usando da boa e velha violência, a gente pode levar essas engrenagens até a outra sala. Isso a gente tem uma cena que, puta merda, que bagulho errado. Isso eu tenho certeza que não passaria se esse jogo tomasse um remake hoje em dia. Are you winning, son? Sério, esse bagulho é errado ao nível que eu não sei nem o que falar. Eu só precisava compartilhar pra não ficar na minha mente o peso que foi assistir isso aqui. Então agora eu vou fazer várias pessoas sofrerem junto comigo de ter que ver essa porra. Depois disso, o Conkers pelo menos tem a decência de arrumar a engrenagem, colocando ela pra frente pra ela poder enxergar as coisas. E a gente então tem que repetir isso com todas as engrenagens pra poder abrir esse mecanismo. E aí, rodando essa área, a gente consegue puxar a corda do peixe-cão. Só que nisso, o Conkers acabou rodando tão rápido o mecanismo que ele acabou quebrando as engrenagens que estavam segurando ele. O que gera mais uma cena bizarra, que são aquelas 3 engrenagens simplesmente enfiando essa engrenagem em cima daquela engrenagem maior. O pior é que o nome da engrenagem grande ainda é Mr. Big Gog. Cara, dá pra entender muito bem o que eles estão falando aqui. E nem tenta dizer que não foi intencional, porque ele fala que não tá gostando e quando ele troca de personalidade, ele fala que tá sendo prazeroso. E aí, finalmente, depois de tudo isso, a gente pode voltar pra falar com as peixe-gato. E com isso, elas conseguem abrir a porta do cofre onde tava todo o tesouro que elas tinham falado. E aí, nisso, nessa área, a gente tem que fazer um minigamezinho pra liberar o cofre, que seria mais fácil se a mira do jogo fosse um pouquinho melhor. Mas aí, depois de um tempinho, eu finalmente consegui entender melhor como funcionava essa mira e consegui abrir o portão pra próxima área. Nisso, a gente tem mais uma roupinha especial pro Conkers, dessa vez um capacete com luz pra ele poder enxergar embaixo d'água. E a gente, então, passa um trechinho dentro d'água em que eu demorei tanto tempo que eu vou só pular e fingir que eu fui o burro aqui, porque eu imagino que não é todo mundo que vai ficar preso igual eu fiquei. Então, e seguindo pelo jogo, depois disso a gente consegue chegar em uma área nova, onde a gente tem uma batalha especial onde o Conkers tem que beber pra conseguir ficar bêbado e mijar em cima de monstros de fogo. Now the flowers will grow. E acredite se quiser, mas essa parte não é a mais bizarra, porque esses monstros de fogo simplesmente entram dentro de uma caldeira e você tem que enfrentar um boss caldeira, onde o seu objetivo é bater nas bolas do boss. Só que pra fazer isso, você precisa derrubar merda em cima do boss pra finalmente poder bater nas bolas dele. Inclusive, a gente dá tanta porrada nas bolas do boss que elas simplesmente caem pra fora. Então eu acho justo, assim, só por piedade, pra deixar ele aqui num abundante na tier list, porque de fato ele tem, assim, belas bolas, se é que você me entende. Nice car. Mas enfim, agora usando as bolas do boss, a gente consegue abrir uma porta pra avançar pra próxima área do mapa. E passando por essa área, a gente finalmente consegue encontrar o dinheiro que aquelas peixes tinham prometido. Enfim, voltando pra falar com elas, a gente descobre que na verdade a fortuna que elas tinham falado era de $10. E como elas prometeram 10% pro Conkers, na verdade ele fez toda aquela missão por $1. E isso, Conkers obviamente fica extremamente puto com a situação que tá acontecendo, porque ele quase se matou pra conseguir pegar esse dinheiro, ele teve que bater nas bolas de um robô. E de tão puto que ele fica, ele simplesmente resolve pegar todo o dinheiro pra ele e falar que vai embora. Só que antes que as peixes pudessem reclamar, a gente vê que as correntes que estavam prendendo o peixe-cão estão começando a se soltar. Nisso, tanto o Conkers, tanto elas começam a correr do que tá acontecendo, até que o cão realmente começa a pegar as gatas. Que eu não sei se sou eu que sou muito chorão, mas essa cena sempre me deixou meio mal de assistir, cara, que coisa feia, mano. O Conkers então consegue fugir dessa área e a gente tem uma referenciazinha ao Godzilla dos anos 80, porque esse jogo adorava fazer referência a filme antigo. Mas no fim o Conkers acaba conseguindo fugir, o cachorro se prende na parede e a gente até consegue usar ele como plataforma pra pegar alguns dinheirinhos que estavam escondidos ali em cima. Finalizando assim essa parte do mapa. E voltando pra outra área do mapa, a gente consegue de novo pegar aquela bola pra sair rolando ela pelo mapa. E eu digo que mesmo zerando esse jogo até agora, eu não entendi como faz pra não tomar hit dessa porra, esses besouros vermelhos. Vai se fuder, morra! Enfim, a gente sobe essa montanha
e acaba que tem um bicho em cima dela que não deixa a gente passar. E com isso eu descobri que eu tava no lugar errado, eu tinha que na verdade subir pra outro canto da montanha e sair lá igual o Sísifo empurrando a porra da bolinha, que legal. Enfim, conseguindo chegar lá no topo, a gente acaba derrubando essa bola em cima daquele bicho que não tava deixando a gente passar. Ele explode, né, como tudo faz nesse jogo. E agora com o caminho livre a gente pode levar a bola até o topo da montanha e encaixando ela na portinha a gente acaba liberando uma nova entrada. E indo até lá a gente acaba encontrando com um besouro que fala que tá saindo dali o mais rápido possível porque uma coisa bizarra apareceu alguns dias atrás e simplesmente começou a sequestrar os amigos dele. Só que ele também fala que tem dinheiro nessa sala e como o Conker gosta de dinheiro ele acaba ficando por ali mesmo. Adoro ouro, galera. Eu adoro ouro. Nisso, andando pra essa área, o Conker acaba encontrando um milhozinho e ele ouve uma voz pedindo pra entregar esse milho pra ele. E entregando o milho, a gente tem essa cena meio que torturante do milho sendo dissolvido num monte de merda, porque sim, toda essa montanha aqui é feita de bosta. E entregando mais alguns milhos, a gente vê então quem que tava falando, que no caso é simplesmente o boss mais conhecido de Conkers, o grande e poderoso Merda. Simplesmente um boss que mesmo quem nunca ouviu falar sobre o Conkers já ouviu falar na porra da batalha da merda que canta a ópera. E que não ironicamente ele canta muito bem, inclusive a música dele é muito foda. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. E sim, a música dele é sobre jogar merda em cima de você, caso você nunca tenha percebido, tá aí. Não que seja assim particularmente difícil de perceber. E um detalhe legal é que mesmo essa sendo uma das cenas mais icônicas de Conkers, ela é extremamente curta. Porque a batalha inteira basicamente é só você ficar jogando papéis higiênicos em cima do The Great Mighty Pooh até o momento que ele vai fazer um soprano, é isso aí, ele vai cantar muito alto e vai quebrar uma parede de vidro que tem uma área. E aí, indo nessa área, a gente consegue simplesmente puxar uma descarga e mandar o The Great Mighty Pooh embora, finalizando uma das lutas mais marcantes de Conkers e que, bizarramente, é extremamente curta. E dito isso, eu acho justo deixar ele não abundante, porque querendo ou não, ele marcou muito a franquia. Nisso, a gente acaba pegando mais um pouquinho de dinheiro também. E indo pra área nova que a gente desbloqueou, derrotando o Mighty Pooh, a gente tem uma cutscenezinha acontecendo, mostrando que a Betty, a namorada do Conkers, está sendo sequestrada. E voltando pro Conkers, a gente acaba chegando em uma área que, puta que pariu, como eu odeio essa hélice, meu Deus. Eu não sei quem foi o cara que teve a ideia de fazer com que essa hélice desse hit kill, mas eu odeio você, puta merda. Até porque a falta de sombra no cenário deixa meio zoado a perspectiva, então às vezes você acha que não vai encostar e plau, foi fatiado em dois. E na verdade eu nem morri muito nessa parte, só queria citar que eu odeio essa lâmina, porque cara, quando eu morri eu fiquei tão triste que, mano, foi injusto demais, eu só tava lá e plá. Passando então por essa área, a gente acaba encontrando com dois guardas do reino que falam que a gente tem que pagar uma taxa de $1000 pra poder ir pra próxima parte do mapa. Como no meu caso faltava só 100 de dinheirinho, eu acabei tendo que caçar em algum canto pelo mapa. Fica a minha dica aí pra quem for tentar jogar Conker em algum momento, tenta pegar todos os dinheiros numa tacada só pra não ter que ficar voltando igual eu tive que fazer várias vezes na gameplay. Mas, enfim, agora com o dinheiro a gente consegue passar por essa parte. Inclusive o Conker ainda aproveita pra chamar o dinheiro de volta e ele volta pra ele e pronto, a gente já tem os R$1000 de novo. E com isso a gente acaba chegando em uma nova área onde tem simplesmente dinossauros no mapa. Andando por essa área a gente simplesmente consegue chegar em um templo asteca antigo. E a pior parte vem agora, porque pra conseguir avançar por esse templo, a gente tem que dar uma puta volta pra chocar um ovo de dinossauro que tinha no meio de outra sala, pra de dentro do ovo sair um mini dinossaurinho que acha que o Conkers é a mãe dele. Inclusive, sem querer comentar nada não, mas esse dinossaurinho é extremamente útil porque ele destroça os inimigos que tem nessa sala, puta merda. Facilmente um dos melhores personagens do game, vai pro topo da tier list, foda-se. Dito isso, pra avançar por essa parte do jogo, a gente tem que colocar o dinossaurinho em cima de um altar de sacrifício e esmagar ele com uma bigorna. Pois é, pra você que esqueceu, a gente tá jogando sim a porra do jogo do Conkers, o simplesmente esquilo psicopata americano. E com o sacrifício do dinossaurinho, a gente consegue ativar uma estátua que fica nessa área. E subindo em cima da estátua, a gente tem que desentupir o nariz da estátua usando pimenta. E sim, essa cena não faz sentido nenhum. Mas jogando a pimenta, a estátua vai espirrar e com isso ela vai parar de ficar com o nariz escorrendo. E agora sim, a gente consegue entrar dentro da estátua pra lá dentro encontrar um chapéu muito foda. Chapéu esse que faz os homens das cavernas acreditarem que o Conkers é o líder deles, que faz o Conkers, sendo um belíssimo de um psicopata, simplesmente usar eles pra poder matar alguns homens de pedras que estavam em outra sala. Eu já volto pra falar sobre esses caras aqui, mas antes disso, puta merda, como eu odeio a IA desses carinhas que simplesmente não seguem a gente. Nossa senhora, vai se fuder. Por isso eu queria mostrar que tem alguns bichinhos aqui que eu achei que iam me ajudar também, só que eles só dão um porradão na gente, porra. Mas enfim, agora a gente tem que usar aqueles homens das cavernas pra derrotarem esses homens de pedra que tem por essa entrada. E com isso a gente acaba descobrindo que aquela entrada levava até uma balada, onde lá dentro a gente acha a Betty, que tinha sido sequestrada pra ser forçada a dançar na balada. Pra avançar por essa fase, simplesmente o Conkers tem que vir de novo, ficar bêbado e mijar em homens de pedra. Eu posso dizer aqui que facilmente eu não gostei dessa fase porque eu não conseguia entender como funcionava a porra do mijo do Conkers. Eu quero que você olhe essa cena de eu mijando em um homem de pedra e vendo ele ficar simplesmente parado na entrada da onde ele deveria pegar, onde o meu mijo simplesmente não acerta, ele se levanta, me bate e eu morro.
Aqui nessa fase o Conker's também anda de forma extremamente lenta, que me deixou totalmente puto jogando, mas pelo que eu vi em algumas gameplays, parece que foi só a minha experiência que foi meio zoada, porque parece que não é tão ruim assim. Felizmente, depois de muitas tentativas, que eu vou até me isentar de falar nesse vídeo, eu finalmente consegui mijar do jeito certo, e aí com isso a gente consegue liberar a Betty, só que por causa do chapéu do Conker's, ela acaba não reconhecendo ele. Isso o Conker's aproveita pra pegar um dinheirinho que tava dando sopa pela festa, só que quando ele tenta sair da balada, o segurança fala que viu ele pegando aquele dinheiro. E aí com isso ele leva o Conker's pra falar com o chefe da máfia pra decidir a punição por estar saindo da festa com aquele dinheiro. Chefe esse bem no estilo poderoso chefão, impondo respeito, tanto que ele só mata um capanga aleatório só pra mostrar que ele é o foda. O que assim, foda-se, ele é sociopata e doentio, então ele tem que estar no topo da tier list. Nisso, Don Wilson então fala que o Conker's pode ficar com o dinheiro porque ele tem um trabalhinho especial pro Conker's fazer. Esse trabalhinho envolve o Conker's pegar uma bomba e explodir uma entrada que fica lá naquele templo azteca que a gente tinha ido mais cedo. E assim, rapidão, só queria mostrar uma cena onde eu acabei sendo explodido, porque eu não sabia que tem que fazer mais ou menos. E nessa hora eu acabei tomando um game over, e o game over do jogo era simplesmente o Conker's sendo usado como o pé da mesa do rei. E eu achei isso muito foda com ele preso e dançandinho. Mas enfim, voltando, eu consigo passar depois de algumas tentativas e algumas explosões. Ah, inclusive nessa cena, pra eu passar dessa fase, era só dar mais 10 passos e o jogo me matou antes, vai tomar no... Mas enfim, conseguindo passar dessa parte, a gente consegue explodir essa área. E com isso, esse templo começa a se encher de lava e a gente tem que pular pra outra área pra acabar não morrendo. E aí com isso, o Conker's acaba chegando em mais uma área onde ele encontra alguns homens das cavernas. Só que enquanto ele tava distraído, eles simplesmente resolvem roubar o Conker's. E nisso eles mostram que roubaram todo o dinheiro do Conker's e simplesmente vão embora dando rolê de prancha na lava. Ah, e pra ninguém falar que eu não comentei, tem uma ceninha deles mostrando a bunda pro Conker's e um deles se matando no meio da lava. Agora pra ir atrás deles, o próprio Conker's tem que pegar uma prancha e, meu amigo, essa fase é insanamente difícil. E aqui eu não quero falar dos controles porque dá pra se acostumar jogando essa fase, mas, meu amigo, o tempo que eu demorei pra passar disso aqui não tá escrito. Isso aqui é facilmente nível Sans Fortress do Dark Souls 1 ou... a fase da lava do jogo do Aladdin, literalmente a mesma coisa, impossível de passar. Inclusive, um pontinho que eu posso reclamar é que essa fase tem um RNG de um dinossauro e que, meu amigo, eu cansei de bater nessa porra de dinossauro. Foi essa fase que me deixou dar uma ligada um pouco mais, porque Conker's é um jogo adulto, querendo ou não, ele sempre se vendeu como um jogo adulto, mesmo tendo os gráficos mais bonitinhos e estilizados, ainda assim as piadas são bizarramente pesadas. Então, mesmo sendo bizarramente complicado, eu entendo que não era pra uma criança estar jogando isso aqui, e também entendo que uma criança talvez não passasse com tanta facilidade. Só que mesmo sabendo disso, não muda o fato que eu levei 1 hora pra conseguir passar dessa fase. Inclusive, vou deixar isso aí como missão pra quem quiser jogar Conker's alguma hora. Volta aqui e comenta quanto tempo você demorou nessa fase, porque não é possível que eu vi um monte de gente sofrendo. Eu sofri 1 hora pra passar e vai chegar um cara e falar: ah, passei de primeiro, eu sou muito inteligente e muito forte, eu sou muito melhor que você em todos os aspectos, eu vou comer a sua prima. Sério, eu odeio essa fase e eu sei que é minha tier list de personagem, mas eu vou ter que enfiar essa fase na tier list como uma fase horrível. Meu Deus do céu, eu demorei muito tempo pra fazer essa porra. Foram 60 minutos da minha vida e que eu nunca mais terei esses 60 minutos por causa dessa maldita dessa fase. Então deixa o like aí pra compensar minha tortura. Felizmente, depois de 1 hora eu consigo passar por essa parte, matando os homens das cavernas, pegando o dinheirinho e tendo sorte pra não encontrar o dinossauro no meio do caminho. Eu finalmente consigo passar dessa fase. E por fim, finalmente finalizando essa área, a gente acaba chegando em uma arena, onde nessa fase a gente conhece um troll, que é o dono da arena, e Na arena a gente também consegue encontrar alguns homens das cavernas e falando com eles, eles falam que a gente tem que tentar sobreviver ao ataque que vai acontecer. O que basicamente significa que a gente tem que simplesmente fugir de um dinossauro no meio dessa fase. Inclusive a plateia dessa fase aqui é muito bonita, eu queria mostrar isso. Enfim, a fase basicamente é a gente tentando escapar desse bicho, até que no meio da arena a gente consegue encontrar mais um daqueles botões. E com isso o Conker's acaba hipnotizando o dinossauro e a gente pode subir em cima dele pra matar os homens das cavernas. O que acontece é que enquanto a gente mata os homens das cavernas, a namorada do troll que tava em cima da arena acaba ficando interessada no Conker's. E por causa dos ciúmes do troll, ele acaba simplesmente pulando no meio da arena e a gente tem que enfrentar ele agora. E aí, obviamente, isso aqui sendo o Conker's, o jeito que a gente tem que derrotar o boss é dando uma cabeçada no pinto dele. E depois dando uma mordida e arrancando um pedaço da bunda do boss. Até que na última parte da batalha, o nosso dinossauro realmente morde dentro da bunda, se é que você me entende. E com isso, a calça do boss acaba caindo e eles percebem que ele tem um pau pequeno. E eu não tô zoando, é realmente isso que aconteceu. Até o Conker's fala que ele tem um pau pequeno. E o boss, com vergonha do tamanho do pau dele, simplesmente sai correndo e abrindo passagem pra gente poder ir pra próxima área do mapa. Dito isso, a versão desse boss no remake é bizarra de feia e ele vai ter que ficar no abundante, porque de fato... grandes nádegas. Com isso a gente consegue ir lá falar com a namorada do boss, só que a gente percebe que ela é simplesmente colossal, o que faz com que ela não possa ficar ali com o Conker's, porque ela precisa encontrar um homem que seja mais alto pra ela. Inclusive por motivos aí legais, a gente dá pra deixar ela no abundante também, se você me entende. E finalmente finalizando essa área, a gente pode voltar pro início do mapa, onde a gente tem uma cutscenezinha mostrando que as abelhas foram lá e roubaram de novo a colmeia. E voltando e falando com a abelha, o Conker's fala que só vai ajudar ela se ela pagar $400 pelo trabalho. E como ela tava desesperada, ela acaba aceitando. Mais uma vez, Conker's sendo um belíssimo de um filho da
puta. E com isso a gente só tem que invadir a área das vespas pra conseguir pegar a colmeia, tendo até direito a você poder usar uma minigun pra matar as vespas de dentro dessa colmeia. Depois de um bom tempinho, tipo, bom tempinho mesmo, simplesmente metralhando vespa, a gente finalmente consiga pegar a colmeia pra fugir. E entregando de novo a colmeia até a abelha, ela mata todas as vespas e a gente ganha muito dinheiro por ter feito isso. E aí, explorando mais um pouquinho pelo mapa, a gente acaba conseguindo encontrar um cara preso dentro de um barril. Falando com ele, esse desgraçado fala que eu não tenho dinheiro suficiente pra poder conversar com ele, e isso eu tive que sair de novo caçando pra achar dinheiros que eu não tinha pego espalhado pelo mapa. Que legal. Felizmente pra mim só faltava uma nota, então até que foi tranquilo, não demorou tanta coisa assim. E aí, voltando com o dinheiro, agora ele fala que queria simplesmente dar uma volta junto com o Conkers e a gente pode subir em cima dele pra dar um rolê. Porque nisso as coisas acabam dando meio errado e ele acaba sendo arremessado pra longe e explodindo uma outra área do mapa. E aí, com a queda, o Conkers simplesmente acaba desmaiando e acordando algumas horas depois durante a noite. E aí, indo ver o que aconteceu nessa nova área que a gente abriu, a porta do lugar acaba desmoronando, deixando a gente preso lá dentro. E sem nada pra fazer, a gente simplesmente aproveita pra explorar um pouco essa área, conseguindo encontrar inclusive a Morte, que tava pescando uns peixes por ali. Inclusive, falando com a Morte, ela até acaba dando uma 12 pra ajudar o Conkers na próxima missão, e que não acredite nela, essa 12 é uma merda de mirar, puta vida, por que não botaram uma mirazinha? Mas enfim, agora com essa 12 a gente tem que entrar até dentro de um cemitério, onde uma horda de zumbis começa a aparecer. Inclusive, pega a dica aí, que é só subir em cima da lápide, pronto, os zumbis não conseguem te alcançar e é facinho passar dessa parte. E aí com isso a gente pode avançar até a próxima área, onde tem esses bichos malditos que pegam você e dão hit kill. Vai se fuder quem teve essa ideia. E não adianta tentar matar esse bicho, porque ele não morre, eu tentei. E aí no fim a minha única solução foi passar bem devagar, voando por cima desses bichos, pra acabar não sendo pego por eles. E aí finalmente conseguindo passar, a gente tem acesso até o topo do castelo, aonde lá dentro a gente conhece o Conde Bátula, que convida o Conkers pra se alimentar e fazer um ranguinho, e que conversa vai e conversa vem até o momento em que algumas pessoas simplesmente invadem o castelo do Conde Bátula. E é aí que ele revela que tinha um plano de matar o Conkers, mas pela circunstância o plano vai ter que mudar um pouco. E com isso a gente vê que o Conde Bátula se transformou em um morcego gigante. E sim, isso realmente acontece do nada pra caralho, ele só pá, morcego. E que além disso, ele também transformou o Conkers em um morcego. Conkers esse que ficou muito bonitinho, então dá pra deixar na tier list ali como personagem abundante em carisma. E sobre essa parte do morcego, eu só queria citar que ela provavelmente é o melhor controle do jogo inteiro até agora. Toda aquela parte da lava foi insuportável de aprender os movimentos, e a porra do morceguinho, que é só uma fase rápida, foi super suave de aprender a usar e conseguir jogar. Mas enfim, nessa fase do morcego a gente basicamente tem que caçar alguns moradores da vila que invadiram o castelo do Conde Bátula. E sim, você faz isso cagando em cima deles, você não viu errado. E aí, sequestrando esses moradores, a gente tem que levar eles até um moedor de carne que simplesmente vai gerar um pouco de sangue pra que o Conde Bátula consiga beber. E aí, repetindo isso algumas vezes, a gente consegue ver que o Conde Bátula tá ficando meio gordo de tanto que ele tá bebendo, porque a gente consegue ver que o suporte dele começa a se soltar. E aí é só repetir isso algumas vezes que ele simplesmente cai dentro do moedor de carne. Com isso, o Conkers simplesmente volta a ser o Conkers que a gente conhece, e a gente então tem que dar algum jeito de escapar do castelo do Conde Bátula, já que a porta tá trancada. Mesmo que os moradores tenham arrombado a porta, tipo, 5 minutos atrás. E aqui um ponto que eu tenho que falar é, puta merda, como essa fase é grande. Eu fico impressionado que isso aqui tava rodando no 64. E eu sei que eu vou fazer uma comparação horrível, mas é só pra você entender o ponto. Isso aqui é Superman 64, não dá pra ver um palmo na frente do mapa. E esse é o Conkers rodando um puta mapa enorme, de boaça. E mesmo que eu ainda ache meio bosta essa fase, porque é facinho você morrer no final do objetivo e ter que resetar tudo, ainda assim, a fase é bem grande, tem uma trilha sonora muito foda, e eu tenho que parabenizar. Mas enfim, a gente então tem que pegar pelas chaves pra conseguir abrir a porta. E inicialmente eu tava andando pelas salas tentando matar todos os zumbis que tinham no meio do castelo. Só que depois de passar 40 minutos nessa fase, eu simplesmente comecei a ignorar eles. E é a melhor escolha que eu fiz, porque foi muito mais fácil só ignorando eles. Aí um detalhe legal que eu quero mostrar aqui é quando eu acabei pegando a última chave pra finalmente conseguir escapar do castelo depois de 40 minutos morrendo pra zumbi. E assim que eu peguei essa chave, eu descobri que não era pra ter pego ela e não tinha como soltar. Sendo assim, eu fui obrigado a me matar pra depois poder voltar nessa área e descobri que eu tinha que ter dado um 360 pra achar o lugar que tinha que ir no lugar certo, cara, que legal. E agora com a chave a gente consegue escapar do castelo do Conde Bátula, só que por causa daqueles malditos bichos de pedra, a gente tem que pegar uma carona com aquele nosso amigo no barril. E é sério, essa parte do barril, eu nem demorei tanto, devo ter passado em umas 6 tentativas, mas é tão frustrante você simplesmente errar por qualquer coisinha que puta merda. Confesso que eu até tentei ir sozinho pra ver se não tinha como burlar alguma coisa, mas não, a gente era obrigado a pegar o barril. Felizmente depois de um tempo eu consegui passar, embora eu ainda ache que tenha sido uma puta sorte e coincidência de eu conseguir passar isso aqui. E aí no fim a gente consegue usar esse barril como uma forma de conseguir subir em uma plataforma e finalmente voltar pro mapa normal. E que inclusive é um detalhe bem legal, porque a gente volta por baixo da cachoeira lá do tutorial do jogo, em que eles deixaram uma areazinha preparada pra voltar. E mano, isso é muito legal, o mapinha é muito bem pensado. E enfim, voltando pro mapa do jogo, a gente simplesmente recebe uma notícia que começou uma guerra dentro do game, aonde o general simplesmente fala que todas as pessoas estão convocadas pra lutar e defender a nação dos Teres que estão atacando. O que faz com que a gente simplesmente no meio do nada tenha que ir pro meio da guerra, onde eu vou acabar dando uma rushada pro vídeo não ficar
ficar muito longo, mas essa aqui provavelmente é a parte que você mais vai ficar preso dentro de Conkers. Mas resumindo a primeira parte do mapa, a gente simplesmente tem que dar um jeito de conseguir explodir um avião pra liberar passagem pra gente poder levar os homens até a guerra. Onde essa ceninha inteira de início de guerra é bizarramente pesado. Porque a gente simplesmente tá acompanhando os homens irem até a guerra e a gente vê que simplesmente a guerra não é bonita. E todo o pelotão que tava junto com Conkers é simplesmente assassinado antes que eles possam até mesmo sair do barco. Iniciando uma das partes mais difíceis do jogo, mostrando do que a guerra é realmente feita. A gente então no meio da guerra tem que simplesmente avançar com o pelotão, tomando cuidado pra não ser acertado, porque a gente não tem nenhuma arma até o momento. A gente conseguindo chegar até uma safe zone, a gente vê que todo o pelotão do Conkers foi assassinado. Só que é aí que enquanto o Conkers conversava com o soldado que tava tentando confortar ele, o soldado acaba sendo baleado também. E faz o Conkers se equipar com as armas daquele soldado e agora ele pode sim ir pra invadir a base dos Teddies. Invadindo a base dos Teddies, meu amigo, o controle dessa parte de guerra é muito ruim. Não sei se o input do 64 não deixava eles terem controles rápidos, mas essa parte você é extremamente travado pra conseguir fazer as coisas. E o que mais me surpreende é que a parte do controle do morcego, que era rapidinho, é muito gostosa, é a melhor parte do jogo. E aí aqui esse controle, puta vida. Essa fase ele também tem alguns lasers pra passar e conseguindo passar por ela, a gente acaba caindo numa emboscada dos Teddies e morrendo de forma muito fácil, porque os controles são extremamente duros. E aí nisso a gente volta de novo pro Conkers andando todo cagado com as metralhadoras bem devagar pra ter que matar essa galera. E pra melhorar a situação, eu descubro que os lasers nessa área te dão hit kill. Que legal! Isso se vai um bom tempo de ficar tentando passar por essa área, que, meu amigo, dá um trabalho ainda mais quando você tem que gravar uma review rápida. Mas no fim, com muita sorte e preparo, eu acabo conseguindo chegar no elevador, que leva até o final dessa área. E depois de muito tempo sofrendo pra conseguir passar dessa parte, a gente chega em mais um andar, onde a gente tem que fazer tudo de novo, só que com mais laser e mais capangas. Inclusive, pega a dica pra essa fase, que é tenta não rushar, porque, meu amigo, não dá certo. 1 milhão de Teddies atrás de você vai resultar em morte. E aí, finalmente, conseguindo passar de todo mundo, a gente encontra mais um laser, que eu tava com muito medo de morrer aí, mas com calma e paciência eu consigo passar, e graças a Deus a gente passa por mais essa área. A gente então avança mais uma parte, resgata um soldado eletrocutando ele, e que inclusive eu sou obrigado a mostrar essa cena no remake, porque ela demora muito tempo, mas muito tempo que o soldado fica sendo eletrocutado, o olho dele até salta pra fora e simplesmente essa cena não acaba. É lindo e maravilhoso ver isso. Inclusive, fato legal aqui, que esse soldado não morre, porque a cadeira dos Teddy era meio bosta. Enfim, de volta pro jogo, a gente consegue abrir a porta e escapar dessa sala, onde a gente tem uma mini boss battle contra um Ted numa metralhadora, onde metendo bala em cima dele, a gente consegue roubar a minigun dele e simplesmente meter chumbo nos Teddies que estão entrando. E um pontinho legal pra falar aqui é que, embora esse jogo seja ridiculamente difícil e tenha alguns controles bem complicados, ele não é nem um pouquinho injusto, porque mesmo que você morra em uma área, você volta bem pertinho de onde você morreu, e teve raros momentos onde eu morri e voltei muita coisa, o que era bem comum, ainda mais em jogos antigos. Porque pra falar a verdade, Futurama The Game é um desses exemplos de jogo que você morre e tem que repetir tudo, puta merda, eu odeio esse jogo. Mas enfim, a gente finalmente consegue passar dessa área, salva um soldadozinho que tava sendo feito de refém, soldadozinho esse bem parecido com um integrante da minha comunidade. E a gente, junto com esse soldadozinho, avança pelo mapa com um tanque de guerra, destrói o observatório dos Teddies e chega dentro do subterrâneo da base deles. Onde nessa área a gente consegue encontrar uma menininha coelha que tá chorando, dizendo que foi capturada pelos Teddies, e pra isso ela pede pra gente lidar com um submarino que tá atacando mísseis bélicos modelo M-10K. E a gente não sabe como ela sabe disso. E eu, rapidão, aqui, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Puta merda, eu odeio essa batalha! Eu posso falar que essa parte não é difícil, porque você tem vida infinita, mas ela demora muito tempo e eu não sei porquê, mas são 15 minutos de você atirando em submarinos. E ainda mais pra frente começam a vir 2 submarinos, então tem 2 mísseis caindo na sua cabeça e você mal tem tempo de resposta. A fase que me irritou, me estressou, que me demorou muito tempo pra passar, foda-se. Mas depois de um tempinho eu fui lá, finalmente consegui estourar os 2 submarinos que estavam faltando. E voltando pra resgatar aquela coelhinha, a gente descobre que ela na verdade era uma marionete de um Ted Cyborg que foi criado pra matar o exército inimigo. E não se engane pela essa postura que esse boss tem, porque ele na verdade é um bostão. Você simplesmente pega um tanque de guerra, mete 5 balas nele e ele morre. Só que como última carta na manga, o robô ainda revela que ele tinha vários robôs mina espalhados dentro dele, e com isso eles conseguem explodir o tanque do Conkers, que felizmente é arremessado pra longe e consegue sobreviver, mas infelizmente acaba perdendo um soldado no meio da batalha, deixando pra trás o legado de um grande homem e um super soldado, e um dos personagens com meu design favorito, então ele vai ter que ir pro sociopata doentio irado, porque pelo menos irado ele é. Só que antes que a gente conseguisse perceber, aquela marionete ainda tinha mais uma carta na manga e simplesmente tinha uma bomba que ia explodir toda a base em 4 minutos. Fazendo assim a gente ter que voltar todo o caminho que a gente já tinha feito e ainda passar pelo meio da guerra, isso com o timer contando, aonde eu simplesmente meti uma de resgate do soldado Ryan e saí correndo sem atirar em ninguém, tendo só 1 de vida, tentando desviar de tudo que tava aparecendo. E meu amigo, quando eu consegui passar dessa cena, eu vibrei tanto que não tá escrito.
A gente no fim acaba correndo de volta pra balsa junto com o general do exército e finalmente consegue escapar da guerra tendo triunfado em cima dos Teddies. Até um momento bem reflexivo, ainda mais pra um jogo como Conkers, onde tem muitas piadinhas sobre merda, que é simplesmente o general do exército falando que a guerra é um negócio terrível. Não é bonito, não é fácil, não é pra ser divertido, tanto que a gameplay dessa fase ser uma completa merda travada e horrível, talvez reflita um pouquinho sobre o que é a guerra e como ela muda um homem. A gente então vê toda a base dos Teddies explodindo e dentro do barco alguma coisa se aproximando, que era o soldadinho que conseguiu sobreviver porque ele disse que a armadura dele é muito boa. Enfim, o Conkers então volta da guerra e a gente finalmente pode ir pra última área do jogo. Só que chegando lá o Conkers percebe que a área tá inteira destruída e até ele pergunta se não era pra ser a última fase ali. E a gente então vê que quem destruiu foi o Rodent, que quando ele foi jogado da outra base na explosão, ele acabou batendo nessa torre e destruindo ela inteira com a armadura muito foda que ele tem. Mas, enfim, depois de tudo isso a gente finalmente pode ir pra última fase do jogo, onde a gente reencontra com o Dom... Esqueci o nome, calma. A gente encontra com o Don Wessel, que fala que tem uma última missãozinha pra gente. E essa missão era que o Conkers, junto com a Betty, invadisse o Banco Central pra roubar todo o dinheiro da cidade. E vendo que a namorada dele tá no meio da missão, o Conkers então fala que ele só vai participar com uma condição: se ele tivesse uma roupa tão legal quanto a dela. Coisa essa que ele consegue e de fato acaba ficando com uma roupa muito foda. E no fim a gente tem toda uma ceninha com o Conkers invadindo o banco com a mala cheia de armas e matando todo mundo lá dentro, iniciando assim uma das fases mais conhecidas do jogo por ser a fase que faz referência à Matrix. Que pra falar a verdade, depois de passar da parte da guerra, jogar a fase de Matrix é uma das coisas mais divertidas que você vai fazer na sua vida, meu amigo. No fim acaba sendo bem simples, é só pular de um lado pro outro, mas depois de tanto sofrer na guerra, poder matar uma galera de graça é um negócio que não tem preço. Ainda mais porque a Betty, que mal tinha aparecido no jogo até agora, é simplesmente muito útil nessa fase, mandando os parkours lá e que a boss pra participar de tudo. Sendo essa fase, na minha opinião, só muito legal de jogar, na moral, parabéns a quem fez. A gente então finalmente consegue invadir esse cofre, onde o Conkers encontra com muito dinheiro. Como nessa cena a gente tem que pegar um por um e ela demora bastante, o jogo simplesmente fala muito tempo depois e você conseguiu pegar 1 milhão. Só que é aí que a Betty fala pra gente prestar atenção e quando o Conkers se vira, ele vê que o Rei Pantera tava dentro do cofre. Só que nisso a gente descobre que tudo isso era um plano do rei, já que ele tava afiliado com a máfia e com o Don Wessel. Só que ele vendo que a Betty não era útil pra esse acordo, ele simplesmente resolve matar ela na frente do Conkers. Que basicamente bota a gente como a Betty mal apareceu nesse jogo, ela mal apareceu nesse vídeo. Dito isso, abundante, foda-se. E com isso, o Conkers lamenta pela morte dela e a gente tem uma das maiores reviravoltas do jogo inteiro. Porque simplesmente o rei começa a passar mal depois de tudo que aconteceu. E a gente descobre que dentro do corpo do Rei Pantera tava crescendo um xenomorfo. Pra você que não sabe, é simplesmente um alien do filme Alien e eles simplesmente resolveram tacar o foda-se pro Rei Pantera e botar um personagem nada a ver de um filme como vilão final. Até tem uma explicação que o professor que tava junto com ele, na verdade era um cientista louco e ele queria muito ter um xenomorfo. E pra resolver a situação, a gente simplesmente abre uma alavanca que faz a gente estar no espaço do nada. Eu não sei o que aconteceu, que a gente entrou num cofre, agora estamos no espaço. E junto com isso aparece uma armadura pro Conkers poder lutar a cena final e a gente puxa uma batalha contra um xenomorfo e uma armadura. O final desse jogo é muito bizarro. Isso o professor acaba sendo chupado pro espaço também e no fim só sobra o Conkers e o Alien pra batalha. Que eu já venho falar que a batalha final desse jogo é um pouquinho complicada porque os controles dele são duros e o Alien é bem rápido. Então você tem que tentar apertar rápido, tentar prever o movimento dele. É uma batalha que, falar a verdade, eu tava bem cansado e não gostei tanto de fazer. E vendo alguns vídeos parece que a galera realmente não gosta dessa batalha porque ela é simplesmente um Bowser do Mario 64, só que versão xenomorfo. Mas que por fim, pegando os controles, a batalha não é tão difícil, eu ainda acho a parte da lava mais complicada que ela, mas a gente finalmente consegue passar essa parte. E aí no fim, mandando o Alien pra fora, o Conkers finalmente vence, só que é aí que o Alien de repente volta. E o Conkers então percebe que não era pra isso ter acontecido, porque era pra ele ganhar a história, só que o Alien pula em cima dele e o jogo trava. E aqui vem um momento spoiler, porque o que acontece depois disso é tão bizarro, tão estúpido que eu vou ter que te avisar caso você queira ver pessoalmente. Mas basicamente o jogo trava e o Conkers então percebe que ele realmente tá dentro de um jogo. E com isso ele começa a conversar com o programador do jogo e pede pra ele tentar resolver o problema que aconteceu com o xenomorfo. Só que ele percebe então que isso ia ser uma má ideia, porque ele acaba morrendo nessa situação, então ele pede pro programador fazer algumas coisas antes disso pra ele. Aí o programador apaga o cenário que eles estão, dá algumas armas pro Conkers, leva os dois até o castelo, e com isso ele aproveita a situação e quando o jogo volta a rodar, ele simplesmente vai lá e mata o xenomorfo. E com essa cena bizarra, o jogo simplesmente finaliza. Um final onde o Conkers simplesmente reencontra com várias pessoas que ele fez no meio da jornada, só que ele mesmo diz que não gosta de ninguém ali porque ele é a porra de um sociopata. Inclusive, ele simplesmente lembra que esqueceu de pedir pro programador reviver a Betty e quando ele chama ele de novo, o programador só não responde. O que faz com que no final de tudo, o Conkers acabe se tornando o rei daquele reino, governando um monte de pessoa que ele não gosta e finalizando um jogo de uma maneira que
Eu não sei nem o que falar, eu não sei se foi um bom final, se foi um final ruim. Eu tava nervoso com a gameplay, mas terminando o vídeo agora, foi uma boa aventura. E por fim, esse foi Conkers. Passando aqui agora pra dar mais considerações sobre o jogo. No fim, enquanto eu jogava, eu acabei ficando bem frustrado em vários momentos. O jogo realmente tem alguns controles que envelheceram bem mal. Tanto que enquanto eu jogava, eu ficava me perguntando, cara, por que esse jogo tem nota 9.8, nota 8.8, se ele tem tantos problemas, ainda mais com os controles, que é uma coisa tão importante. Eu cheguei até numa situação ali que eu tava me perguntando, cara, será que eu realmente sei jogar jogos? Porque não é possível. Só que aí eu fui ver ali uma galera que jogou o jogo mais recentemente, que tá acostumado com controles melhor, e essa galera realmente fala, não, Conkers ali não tem os melhores dos controles, tanto que pelo backlog do jogo tem nota 3.7, o que é uma nota que eu acho super justa. O jogo tem um momento super divertido sim, mas hoje em dia os controles dele me dão uma pegada pra jogar. Sei que a galera das antigas consegue jogar, eu não sou das antigas, eu sou jovem, então eu acabei me pegando bastante, mas foi um jogo divertido. Esse vídeo, inclusive, acabou dando bastante problema enquanto eu gravava, então me desculpe, ele tá saindo atrasado, o final teve que ficar um pouquinho rushado, mas esse é o mal de postar vídeo toda semana, você tem que de vez em quando fazer alguns sacrifícios, e eu espero que vocês consigam entender. Esse, querendo ou não, foi um vídeo que eu não tava esperando que fosse tão complicado, achei que ia zerar Conkers em 1-2 dias, e no fim, foram aí 3 dias pra conseguir zerar o jogo, mais de 13 horas de gameplay. Eu sou ruim nos jogos, eu queria só me divertir, e acabei sofrendo bastante pra conseguir finalizar o jogo. Mais uma vez, desculpa, ainda mais porque vai ter BGS aí, quem quiser me encontrar na BGS, devo estar lá, vou avisar mais na comunidade, mas me perdoe, todo mundo tá tendo que adiantar, tá uma correria aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os membros do canal que ajudam, com um salve especial aos membros irados aqui do canal. Flopa Joestar, Robert, Polaco, Rudy YT, War, Tio Caribou, Lug, Pablo Isaac, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque, e um salve mais que especial aos membros insanos, Rutra, Shabab SV e Fixal. Muito obrigado por terem dado apoio a esse vídeo que deu trabalho e ficou meio bosta no final, mas espero que tenham gostado, é isso. Obrigado, tchau, tchau. Eu acabei de terminar oficialmente o vídeo e é sério, eu tô meio mal de desculpa se esse vídeo não ficou tão bom, rapaziada, perdão.